o irmão Abel eram justas. Será que a pessoa ela já nasce pertencente ao maligno e outra já nasce pertencente a Cristo, à verdade, à luz? Né? São perguntas assim que às vezes a gente... Peraí, se lá já está dizendo que Caim ele já pertencia ao maligno, e aí, né? A tendência, né? A tendência, porque lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Ou seja, a natureza pecaminosa do homem já vem à flor da pele, né? E aquele que eu alimentar mais, aquilo que eu der mais brecha, vai se fortificar, né? Só para concluir aqui, você pode dizer, às vezes, eu já vi pai pastor, presta atenção, pai pastor, os filhos nasceram na igreja, criaram tudo na mesma doutrina, no mesmo ensinamento. Aí não tem aquele ditado que fala assim, isso daqui é a ovelha negra da família? O camarada pagou faculdade, estudou nas melhores escolas daqui de Porto Velho, no Classe A, quis mandar o filho para os Estados Unidos. Eu conheço de perto essa história, por isso que eu falo para os irmãos com propriedade. Queria mandar o filho para o Texas, uma região dos Estados Unidos, lá, para fazer a faculdade no exterior. Investiu pesado, irmão, pesado mesmo. Só que o camarada foi parar no Urso Branco. Aí vem aquela pergunta que você falou, aquele contexto, né? Será que tem aquela pessoa que já vem predestinada para ser do mal? Aquela já vem predestinada para ser do bem? Será que um recebeu um ensinamento, outro recebeu outro ensinamento? Será que ele deixou a desejar com um filho, com uma filha? Irmãos, o pecado ele é terrível. A tendência do maligno, porque às vezes o que acontece? Aí você fala, você pensa assim, provérbio vai dizer, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Aí você analisa esse versículo, bom, se eu estou ensinando meu filho, ele não vai se desviar. Vírgula, abre parênteses, com um detalhe. Sabe como ele não vai se desviar? Se ele decidir acatar os seus ensinamentos, guardar no seu coração, como o salmista falou, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se ele decidir acatar o seu ensinamento e praticar, joinha, deu certo. Gabaritou o versículo, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Mas já viu aquele ditado que você está conversando com a pessoa e dá aquela sensação que está falando, está entrando aqui e está saindo aqui? É da mesma forma. Se a pessoa não decidir obedecer, não vai dar certo. Aí entra aquele pensamento, aquela sensação que o irmão falou. Será se alguém já nasce já predestinado para ser do mal, para ser do bem? Não, não. Não, porque a Bíblia fala que todos aqueles que vêm ao meu Pai, de maneira alguma eu lançarei fora. Ou seja, todos, sem exceção. Quando fala todos, desde os mais comportados até os mais rebeldes, dos mais simples aos mais importantes, ou seja, aqueles que vêm até o Senhor de maneira alguma o lançarei fora. Foi palavra do Senhor Jesus. Manildo, o senhor quer falar? Manildo, Ô, irmão Leonel. o Não, senhor tudo que quer eu ia falar? falar, o senhor narrou. Então, Amém, faça das suas palavras minhas. Amém? amém. Exatamente. Somos fruto das nossas escolhas, das nossas decisões. Se eu decidir, olha aí, existe maldição hereditária na Bíblia?
Sim, na Bíblia existe maldição hereditária que acontece quando pais e filhos pecam. O pecado traz maldição. No entanto, nem todo problema é resultado da maldição hereditária. Jesus veio para nos libertar da maldição do pecado. Amém. O que é uma maldição hereditária? Uma maldição hereditária é um problema que surge por causa de pecado na família. Todos, olha só o que esse comentarista aí fala aqui, ó, todos fomos afetados, todos herdamos várias características dos nossos pais e avós. A cor do cabelo, o tamanho do nariz, inteligência ou talentos. Da mesma forma, podemos herdar algumas influências espirituais, mas essas características físicas, psicológicas, espirituais, não definem tudo que fazemos. Cada pessoa é responsável por suas ações. Prova disso, cada um de nós temos as nossas impressões digitais. Ninguém é igual. Só que Jesus também ele veio para quebrar as maldições, quebrar Coloca o mal. aqui para eles comer aqui fora, Isabelle. Traz para mim também. Então, meus irmãos, você já viu falar, a Bíblia vai dizer que o ser humano ele tem poder de controlar todo o seu corpo com facilidade, mas só tem um membro que não consegue. Qual é? O ser humano, ele tem o ser humano positivo, a língua é o menor membro. Qual foi a pergunta, o ser humano o ser humano ele tem facilidade de controlar qualquer parte do seu corpo, de dominá-lo. Mas tem um membro pequenininho que ele tem dificuldade de controlar. Quando ele pensa, já falou, já lançou uma palavra. E nós, como os pais, nós carregamos uma autoridade, pais e mães, uma autoridade muito grande, uma autoridade muito poderosa na nossa língua. E nós temos o poder de abençoar e de amaldiçoar os nossos filhos. Por isso que nós temos que ter muita cautela no que falamos para os nossos filhos no momento da ira, no momento, amém, irmão Adriel, no momento da raiva. Por isso nós temos que ter cuidado, porque dependendo do que você falar, irmão, você pode estar dando vida para o seu filho, como você pode estar matando o seu filho. Então tem que ter muita cautela. Crente pode se afetar por maldição hereditária? Jesus veio para libertar de toda maldição do pecado. Romanos 5:15. Isso significa que quando uma pessoa se converte, pode ser libertada de qualquer maldição hereditária. Sim. Assim, o crente tem o poder para tratar de qualquer problema espiritual e viver na liberdade de Jesus. No entanto, olha só, as forças do diabo lutam para que cada crente não viva a vida plena que Deus preparou. 1 Pedro 5:8. Ao longo de sua vida, o crente vai descobrir que há áreas de sua vida que precisam ser tratadas por Deus. Esse é o processo de santificação. Eu disse processo, viu, irmão? Processo de santificação. Às vezes, alguns desses problemas poderão estar ligados a coisas que correram na família. Atenção, nem todo problema está ligado à maldição hereditária. Se alguém tem dúvida sobre a origem de algum problema na sua vida, deve pedir a Deus que lhe revele com ou sem influência de maldição hereditária. Cada um é responsável por seu próprio pecado. Ezequiel, sobe aí, por favor, para mim. Ezequiel. Então, irmãos, por isso a gente tem que ter muita cautela. Aí isso daí vai entrar tudo no contexto daquilo que nós iniciamos a aula falando, como o apóstolo Paulo, preocupado com seu obreiro Timóteo, disse: olha, Timóteo, tu não pode se envergonhar do evangelho,
tu tem que conhecer bem o Evangelho, tu tem que manejar bem a palavra da verdade. Então, o crente, ele, com conhecimento do Deus que ele serve, das Escrituras Sagradas, irmão, muitos problemas ele vai tirar de letra, vai ser fichinha, porque ele vai saber manusear, ele vai saber eliminar da sua vida, não vai aceitar. Infelizmente, por falta de conhecimento, por isso que diz que o conhecimento ele é libertador. O conhecimento, ele é luz. Onde chega a luz, as trevas são dissipadas. Onde há conhecimento, as coisas fluem. Por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer, se não me falha a memória, através do profeta, não sei se é Ageu ou se é Zacarias, que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E tem muitos crentes que aceitam o mal na sua vida. Porque eu fui espraguejado na minha infância, fui amaldiçoado, e fala isso como um troféu. Aceita na sua vida, bota lá no pedestral, o inimigo bate palma, olha lá, ó, o meu cavalo lá, ó. Olha lá, ó, aceitou. Ele fala que essa enfermidade é dele. É a minha doença, a minha bucite, a minha tendinite, tudo que é it é dele. Ele vai tomando posse de tudo, ele é possessivo. Porque é meu, a minha doença é isso, porque é aquilo. Jesus, ele veio para quebrar as maldições. Aleluia, glória a Deus. Todo o poder está nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. É dessa forma mesmo. Então, quer dizer, nós temos que ter muito cuidado com o que observemos e o que nós vamos falar. Ter cuidado, porque nós podemos... Oséias 4:6, não é nem Zacarias, nem Ageu, irmãos, é Oséias. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Eu vi um testemunho relacionado a isso, dentro do contexto da nossa lição aqui. Um certo pai falou para a filha assim, viu sua filha na fase da adolescência, beijou um rapaz, aquela fase da adolescência, aquela fase da paquera, né, que é muito boa, né? E todos nós gostamos, nós passamos por ela, né? E nós se apaixonamos, né? E viu a sua filha beijando aquele rapaz. E a reação daquele pai foi assim: sua prostituta, sua rapariga do inferno. Eu ouvi isso no testemunho. Você é uma prostituta, você me envergonha, você não é minha filha, não. Nunca ensinei isso para você. Você me traz desgosto, você é mais desgraça na minha vida. Olha o poder das palavras. E passaram anos. Essa pessoa ficou adulta, se tornou mulher da vida, começou a vender o seu corpo, e legiões de demônios se apoderaram daquela vida. E ela, como nasceu no berço evangélico, olha só, e tinha vontade de se libertar daquilo, mas só que se tornou uma ferida na alma dela, porque o inimigo lançou a seta e ela agarrou aquela seta que o pai dela falou: olha, você só me traz desgraça, você é uma prostituta, eu tenho vergonha de você. E ela agarrou essa palavra e não conseguia se libertar, porque o próprio pai dela, sendo pastor, falou essas palavras para ela. Tem um certo pregador pregando exatamente isso que nós estamos falando aqui, sobre maldição, sobre o poder das palavras, maldição hereditária, e falando que Jesus quebrava as cadeias, que Jesus libertava, que Jesus sarava, e Deus foi usando ele, o Espírito Santo se envolveu naquela mulher que estava ouvindo aquela mensagem na esquina, e chegou até no pregador, e ela confessou que ela tinha vontade de voltar para Jesus, mas ela tinha uma ferida muito grande, porque o seu pai falou que ela era uma prostituta, que ela vendia seu corpo, que ele não tinha prazer, não tinha orgulho de tê-la como filha, e quando ela foi terminar de narrar a história, o espírito maligno se manifestou na vida daquela mulher de uma forma terrível. Aí foi quando Deus usou o pregador, orou ali e libertou aquela vida. Enfim, onde eu quero chegar? O poder das palavras. Olha só quantas lágrimas esse pai não derramou de ver sua filha afastada do caminho do Senhor. Glória a Deus, que teve tempo de voltar para os pés do Senhor,
e se reconciliar com Jesus. Pensou se essa filha comete suicídio, tira a sua vida, como é que vai ficar a cabeça do seu pai? E deixa um bilhete aí dizendo, eu me matei porque o senhor me amaldiçoou, porque o senhor falou que eu era uma prostituta, que eu era uma desgraça na sua vida. Agora você imagina como é que ia ficar a cabeça desse pai. Tudo por causa da palavra, por causa da língua, porque não controlou a língua. Teve um pastor que passou no Novo Horizonte, aí ele falou assim, quando você estiver com raiva, pega um copo com água, deixar a água uns 10 minutos na boca, 30 segundos, né? 30 segundos, 40, até passar raiva, porque você com a boca cheia d'água, você não vai conseguir proferir as suas palavras. Né? Outros falam, conta até 10, né? Enfim, a técnica que funcionar, meu irmão, utilize, mas cuidado com as palavras. É verdade, 24 horas você tem que estar vigiando. Vamos prosseguir. Onde nós paramos aí, meus irmãos? Me ajuda aí, por favor. Na página 46, eu li a parte A, da 45 até 46, que é a continuação lá da primeira civilização. Isso. A parte B, irmão Andréa, pode ler? Tá tentando abrir aqui o microfone, tá dando para ouvir? Positivo. Vamos lá. Página 46, letra B. Caim e Abel são... Só um minutinho que a visão tá... protótipos da divisão entre ímpio e piedosos que se perpetuaria ao longo da história dos homens sobre a terra. Embora muito se afirme acerca da diferença entre as duas ofertas, o motivo principal pelo qual Deus rejeitou a oferta de Caim foi não ser uma oferta de fé. Hebreus 11:4. Mesmo no período inicial do programa Redentor de Deus, demonstra-se que a verdadeira salvação é pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. C? Segura. Irmãos, eu pergunto para os irmãos aí. Deus não recebeu oferta de Caim porque ele era agricultor? Não. Por que Deus não recebeu oferta de Caim, irmãos? Porque ele queria dar o pior da colheita dele. Ele queria guardar o melhor para si, né? E dar assim o pior para Deus, o resto para Deus. Por esse motivo Deus não aceitou. Positivo. Não é porque Deus tinha preferência por Abel. O inimigo, com certeza, ele lançou uma seta no coração de Caim, dizendo, olha lá, ó, queridinho, olha lá o preferido lá de Deus lá, ó. Tu fez da mesma maneira como ele fez, mas como você é um agricultorzinho, você é um peba, você é um pé rapado, Deus não aceitou a sua oferta. Exatamente. A diferença dos dois foi sobre foi a fé. A fé de Abel e de Caim. E entra no contexto daquilo que o irmão Ivanildo falou. Ele não quis dar o melhor para Deus. Ele quis dar o resto. Contextualizando. A fé aí, irmão, a fé aí, a fé, o que eu entendo pela fé? A fé, eu creio em algo que eu não vejo, que eu não falo, que eu não vejo. Nesse tempo aí, eles conversavam com Deus diretamente, entendeu? Então, mais foi arrogância mesmo de Caim. Mas só que eles não conversavam, já vou passar para você, irmão. Eles só não conversavam, irmão Nildo, como Adão e Eva, porque nessa época o pecado já tinha entrado já tinha acontecido a bagaceira já, entendeu? O pecado já estava operando. Pode falar, Irlanda, depois eu complemento. Só concluindo aqui um estudo que eu estava fazendo a respeito disso, a oferta de Caim
foi entregue apenas como um formalismo, apenas um ritual. Olha só, sem sinceridade. Sinceridade da fé, diferente de Abel. Abel foi tudo ao contrário, foi com um ritual de fé, crer, resgatando aquela comunhão com Deus, que lá atrás o seu pai Adão tinha, aquela sensibilidade de ouvir a Deus, de conversar com Deus. Aí, olha só, continuando. Fé e adoração, Abel teve, Caim não teve. Assassinou seu irmão por causa da religião, da religiosidade. Por que que aceitou a dele e não aceitou a minha? Nos dias de hoje, por que que o irmão, a irmã que tem pouco tempo na casa aqui do Senhor, já é um ministro, já é isso, já é aquilo, já é um regente, já é um líder, já é etc e tal, e eu que estou aqui há tempo, não tenho nada disso. Olha só. Por causa da religiosidade, assassinou seu irmão. Ele ficou irritado com a sua superioridade espiritual, de fé, do culto de Abel, e teve inveja, tá? A inveja da aceitação que o Senhor teve da oferenda de Abel. Assim, transmitindo por dias de hoje. Tem pessoas que estão lá naquela mesmice, há anos e anos servindo ao Senhor naquela situação de mesmice, porque não fazem com toda a adoração verdadeira, com toda a fé, com toda a dependência no Senhor. Faz por um simples formalismo, uma simples religiosidade, por imposição, por obrigação, e não por voluntariedade. Exatamente. Isso nos traz também a memória, né? Era a prática dele, nos traz a memória, assim, a mesma prática dos escribas e fariseus, né? Eles eram cumpridores de lei, mas no fundo, eles não tinham coração voltado para Deus, igual o Senhor, quando os criticou, chamou eles de hipócrita, né? Então, a gente vê que a oferta de Abel, da diferença de Caim, foi essa, aquilo que o Irlão acabou de falar, ele estava tentando resgatar algo da parte de Deus, algo novo para a vida dele. Já o outro não, ele quis ofertar, mas o Deus ligou aí com alguma coisa aí. A internet dela caiu. Foi arrebatada. Será? Meu Deus. Não pode não. Eu tô aqui, não pode não. Vai, prossegue aí. Irmão, é isso que o irmão Irlan falou mesmo. Tá muito relacionado, irmãos, com a minha atitude do que eu vou fazer. É aquilo que o Irlan falou. Às vezes, o que eu faço está apenas direcionado para me cumprir ali um formalismo, para me cumprir ali, tem que ir para a igreja porque eu tenho que ir, porque eu sou o terceiro dirigente, o pastor vai estar lá, faço parte da diretoria, eu tenho que ir. Poxa, que chato, eu vou ter que ir. Ou seja, eu já estou reprovado na ótica de Deus. Por quê? Eu não estou indo lá para me cultuar a Deus, eu estou indo lá para me cumprir uma agenda, para me mostrar para o pastor, pastor, eu estou aqui, eu estou com o senhor, estou presente aqui. Mas o espiritual, a minha oferta com Deus, o meu relacionamento com Deus, ele está reprovado, porque eu não estou ali para apresentar a minha oferta, meu sacrifício para Deus. Eu estou ali para me dizer para o homem, para o pastor Charles, que eu estou presente ali. Em outras palavras, o que Caim quis fazer? Rapaz, tem que fazer um sacrifício aí, Só um... Pega aí o resto. Pode continuar, só um comentário depois que tu fala aí. Aí o que acontece? Pega o resto aí dessas bananas aí, desses abacate aí, dessas frutas aí. Não pega da boa não, que dali já tem comprador para ela já. A camarada vai me pagar muito bem pelaquela fruta ali. Ou seja, para Deus, o que eu fizer está de bom tamanho, o que eu der para ele se der por satisfeito, então está de bom tamanho. Contextualizando, pegando uma fala do Irlan,
para nós hoje, uma pessoa que às vezes está 30, 40 anos dentro da casa de Deus, vive uma vida medíocre espiritualmente falando, uma vida seca, uma vida sem Deus, uma vida sem fruto. Aí chega um irmãozinho lá com 2 anos lá, tá arrebentando tudo, tá quebrando tudo. Aí o inimigo já lança o quê? A seta no coração dele. Aí o puxa-saco do pastor. Olha lá o novinho lá, mal chegou, já quer mostrar serviço. Olha lá, ó, como é que tá lá, ó. Ah, essa é peixada do pastor. Aí o que acontece? Gente, eu me procurar, poxa, não é, a Bíblia fala, irmão, olha só, presta atenção no que eu vou dizer. A Bíblia fala o que é bom, nós devemos reter o que é bom. Não é pecado olhar para a vida do irmão, olha, aquele irmão ora, aquele irmão tem uma vida ativa com Deus, aquele irmão estuda, aquele irmão ele estuda todas as lições, de todas as classes, antes de lançar lá no grupo da EBD lá. Olha, eu vou ser igual esse irmão aí, eu vou papirar. Não, olha lá, quer se aparecer, olha lá, o doidão lá, o bambambam lá. Ou seja, ele está totalmente fora da visão de Deus, ele está totalmente fora da ótica de Deus. Pode falar, Guto. Só para complementar aí, né? Deus, ele não busca religioso, né? Fanatismo. Aquele cumpridor, né? Como o Irlão falou, a palavra aí formalismo. Formalismo. A religião envelhecida foi quem matou Jesus, né? Eles estavam só crentes na religião, esqueceram de ver que o próprio Jesus estava ali no meio, né? Então Deus busca adorador, que adora de espírito em verdade. Verdade. Pode continuar, irmão André. Voltou ela do arrebatamento? Será Não. que o raio atingiu lá? Não? Ela estava falando do raio desde cedo aí, né? Lê aí, Guto, aí a C e a D. A C da página 46, né? Isso. A primeira civilização. Caim tornou-se fundador de uma civilização que inclui uma cidade, agricultura, manufatura e artes. O caráter da mesma foi marcado pela violação da lei matrimonial e pelo espírito de violência. Gênesis 4, 19, 24. AD. O nascimento de Sete nasceu depois da morte de Abel. A promessa da redenção passou a terceiro filho de Adão, Sete. Seu nome significa substituto, em lugar de Abel. Os descendentes de Sete foram homens de fé, em contrário aos descendentes de Caim, que foram homens do mundo. Finaliza aí, o último parágrafo. Portanto, parece que Satanás estava prestes a vencer pela força bruta, com a morte de Abel, mas Deus levantou Sete em seu lugar, para perpetuar a linhagem da mulher. Depois disto, o homem invocaram publicamente o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí você pergunta assim, mas Deus ele tinha preferência por Abel? Deus tinha preferência por Sete? Não. A diferença é que eles resolveram se enquadrar, resolveram obedecer. Aí você pode fazer uma pergunta assim, mas por que Deus levanta fulano hoje, levanta ciclano e não me levanta? Aí vem a pergunta, o que eu estou oferecendo para Deus? Eu estou no centro da vontade de Deus, porque Abel e Sete, eles foram bem, porque estava no centro da vontade de Deus. Quando eu e você estamos no centro da vontade de Deus, eu não faço nada por conta própria. Quem dirige os meus passos, quem dirige a minha vida,
é o próprio Deus, o próprio Criador. E quem dirigia a vida de Abel e quem dirigia a vida de Sete, que significa substituto de Abel, como diz o comentarista aqui, era o próprio Deus. Eu já vi crente dizer assim, ó, olha essa aberração. Bom, eu participo de todos os cultos, eu sou fiel dizimista, eu oro pela viúva, pelo órfão, dou comida para o mendigo, dou oferta, visito no hospital, visito nos presídios. Então, eu estou coberto e alinhado. Eu estou um ótimo filho. Só que aí ele caía num grave erro. Não, quem manda na minha vida sou eu. Quem decide minha vida sou eu. Pastor não paga minhas contas. Líder não paga minhas contas. Então, eu faço da minha vida o que eu bem entender. E ponto final. Aí não adiantou nada as obras dele. Não adiantou nada visitar, orar, contribuir, ser dizimista fiel, dar comida para o mendigo. Mas se eu não permitir o Altíssimo, o Todo-Poderoso, guiar minha vida, até mesmo que aparentemente, às vezes, nós pensamos que aquele caminho que nós estamos trilhando parece que ser mal aos nossos olhos, parece que traz um prejuízo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida amorosa, para a nossa vida profissional, mas nós devemos confiar. Por quê? Porque quem dirige os nossos passos é um Deus todo-poderoso, que ele é onisciente e conhece o futuro. Nós temos que seguir o exemplo de Abraão, quando Deus falou assim, olha, pega a tua mulher e sai do meio da tua parentela. E eu vou te mostrar um lugar que tu deve ir. Detalhe, foi pela fé, tá, irmão? Deus não falou assim, olha, tu vai lá para tu vai prosperar, eu vou te fazer um homem reconhecido, um homem rico. Não. Deus só falou assim, ó, sai do meio da tua parentela. Ou seja, só deu uma condição para Abraão. Obedece. Só isso. Obedece e confia em mim. E isso nós temos que aplicar na nossa vida, meus irmãos. Aprender através dessas lições bíblicas e entender, copiar, reter o que é bom e aplicar nas nossas vidas. Porque se nós aplicarmos a palavra do Senhor corretamente, como ela nos orienta, nós vamos sofrer bem menos nessa vida aqui, meus queridos. Nós vamos passar pelas aflições, nós vamos chorar, mas nós vamos prosseguir, nós vamos triunfar, nós vamos continuar marchando em direção à mansão celestial. Aí que faz o diferencial do crente. É o quê? Ele obedecer o Senhor e conhecer a palavra de Deus. Aí faz toda a diferença na vida do crente. Aí, às vezes, a pessoa, por falta de entendimento, diz assim, Deus, ele, ó, tá colado com fulano aí, ó. Ele é queridinho, é uma queridinha. Não. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ninguém é queridinho de Jesus. A diferença que faz o quê? É do meu relacionamento com Deus. É isso que Abel, ele, infelizmente, o inimigo, ele usou para trabalhar na vida de Caim, a inveja. Zede, em vez de Caim olhar para Abel e dizer, poxa, o meu irmão é uma referência para a minha vida. Eu vou colar com o meu irmão aqui, eu vou aprender com o meu irmão, eu vou ter humildade, eu vou pedir para ele me ensinar como é que faz para Deus receber o meu sacrifício também, porque eu quero agradar o Senhor. Mas não, o inimigo lançou no coração de Caim a inveja, a raiva, a ira, a chegar a um ponto de matar o próprio irmão. Irmão duas vezes. Irmão de sangue, irmão em Cristo. Olha só a gravidade da inveja, do pecado que aconteceu na vida de Caim. Por isso, meus irmãos, nós devemos ter muita cautela, fechar todas as brechas, porque se nós dar brecha, acontece o que aconteceu na vida de Caim. O tópico 4, Ivanildo, o dilúvio. O dilúvio.
Estão ouvindo, irmãos? Havia agora Amém. duas classes de homens no mundo: os ímpios, calmitas, e os piedosos, cetistas. A linhagem escolhida de Sete perdeu a sua separação e uniu-se pelo matrimônio com os calmitas. Resultado: um estado de impiedade na terra que exigia o juízo de Deus. Dos descendentes de Sete, somente a família de Noé permaneceu fiel a Deus. Noé tornou-se o escolhido de quem a promessa da redenção continuou seu curso até o seu cumprimento. Continua. 5:29 e 6:8. Notem a genealogia no capítulo 5. Genealogia é o registro da descendência de um antecessor. Começa com Adão, termina com Noé. Encontramos muitas dessas genealogias na Bíblia. O propósito principal da maioria dessas genealogias, como da deste capítulo, é conservar um registro da linhagem do qual viria a semente prometida, Cristo. Gênesis 3:15. Aí aqui diz: façamos um sumário dos acontecimentos principais desses capítulos. 1. A genealogia de Noé, capítulo 5. 2. A construção da arca, capítulo 6. 3. A entrada na arca, capítulo 7. 4. A saída da arca, capítulo 8. E 5. Pacto com Noé, capítulo 9. Continua? Segura aí. Você vê aí a consequência, a sequência dos feitos que foi acontecendo depois do pecado, que Caim matou Abel, que Eva gerou Sete, que substituiu Abel, e veio o dilúvio, porque a descendência de Caim, infelizmente, foi para o lado errado. E os de Sete resolveram obedeceram viver de acordo com os planos de Deus. Quando o dilúvio, quando Deus se revela para Noé e manda ele construir a arca, que Deus ia destruir o mundo por causa do pecado, a Bíblia vai narrar que apenas Noé e a sua família entraram na arca. Noé, a sua esposa, os seus filhos e a esposa dos seus filhos. E Noé pregando a palavra, anunciando arrependimento, que Deus ia destruir a terra. Aí o inimigo, ele é sujo, irmão. O inimigo, ele é sujo. Com certeza, ele, para distorcer a palavra de Deus, ele pode lançar na mente das pessoas e dizer: olha, Deus, ele é egoísta. Deus, ele é malvado. Deus, ele é sanguinário. Por quê? Muitas pessoas morreram. Por que Deus não permitiu abrir a porta e salvar aquelas vidas? Aí vem o outro lado da moeda também, né? Enquanto Noé construía a arca e anunciava a palavra de arrependimento, Noé era zombado, Noé era taxado como doido, Noé era ignorado, Noé era desprezado, Noé era humilhado, ninguém dava credibilidade para Noé. Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Nada mais Deus provou nessa justiça ali, quando a porta da arca foi fechada, a Bíblia vai dizer que o Senhor fechou por fora. Porque se fosse por dentro, com certeza, Noé, como eu e você, que somos pecadores, ele ia se aquebrantar e abrir aquela porta e aquele povo ia entrar. Mas só que Deus, ele selou, o anjo fechou a porta por fora, justamente para não permitir que Noé abrisse aquela porta para salvar aquela humanidade daquela época.
só lembrando os irmãos que hoje não é diferente, tá, irmãos? Nós estamos anunciando a palavra de Deus. Tem igrejas para mais de metro aí, todas as esquinas aí praticamente tem uma igreja aí. Só não serve a Deus. Exatamente. Até hoje, o povo continua comendo, bebendo, se dando em casamento e não estão nem aí para a palavra do Senhor. Voltando ao meu raciocínio, a igreja hoje do século XXI é diferente, tá, meus irmãos? Nós estamos anunciando, muitos irmãos nossos em Cristo partiram dessa vida para as mansões celestiais, anunciando a palavra do Senhor, e muitas pessoas não dão crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é motivo de chacota para muitos, é motivo de zombação. Infelizmente, muitos se envergonham de dizer que são filhos de Deus, que professam uma fé, que são salvos na pessoa bendita de Jesus, que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Então, não é diferente no dia de hoje. Nós sabemos já o que aconteceu. Deus destruiu o mundo pelo dilúvio e começou uma nova raça com a família de Noé e prometeu que a terra nunca mais tornaria a ser destruída por um dilúvio e pôs um arco-íris como sinal deste pacto. O Senhor renovou o encargo imposto a Adão, a saber, povoar a terra. No penúltimo parágrafo aí da página 47, irmãos, penúltimo, há uma solene proibição de assassinato ao aviso de que quem derramar o sangue do homem, pelo homem, e o seu sangue será derramado. Isto significa a delegação de autoridade ao homem para governar os seus semelhantes e para castigar o crime. Antes disso, somente Deus podia castigar os malfeitores. Mais tarde, Noé predisse o futuro de seus 3 filhos, capítulo 9, versículo 18 ao 27, e apontou Sem como semente escolhida, pelo qual Deus abençoaria o mundo. Todos nós sabemos o que aconteceu, e depois que Deus destruiu a humanidade com um grande dilúvio, Deus fez um pacto, um acordo, uma aliança com Noé, através do arco-íris, que até hoje nós podemos visualizar, que nunca mais destruiria o planeta Terra, a humanidade com água. Se não é com água, é com o que agora, irmão? Fogo, né? Onde o fogo não se apaga, onde haverá choros e ranger de dentes. Esse pacto que Deus fez com o arco-íris, irmão, ele fala lá que Deus fez o arco-íris para que se lembrasse do pacto. Deus se lembrar ou o povo se lembrar do pacto? O povo. Deus não se esquece, mano. Deus, ele é eterno. O senhor consegue me lembrar onde é que está qual é a parte da Bíblia? Só para mim procurar aqui rapidinho. Se alguém puder lembrar aí, irmão, me ajuda aí que eu estou olhando aqui para ver se... Um capítulo 4. Capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Nascimento de 7. Mas não, depois, não, capítulo 4 é não, o 6. Deve ser é o o 6. capítulo 7. 9, capítulo 9, versículo 13. 9:13, né? Isso. Deixa eu ver aqui. E o meu arco imposto nas nuvens, este será por sinal do da concerto aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer as nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então, olha o que Deus fala, irmão. Então me lembrarei da minha aliança. Ele está falando Deus, não o povo. Sim. Então Deus se lembra. Que está entre mim e vós. E o pós. Eu me lembrarei. E ainda toda alma vivente de toda a carne, e as águas não tornarão mais em dilúvio, para destruir
toda a carne. Deus fala aqui na pessoa dele, então me lembrarei, mas só que se a gente for analisar, Deus, ele é eterno, ele não se esquece. Positivo? Mas ele falou ali que se lembrará, irmão. Sim, concordo. Ali é mais o que é mais para frisar. Como é que a palavra, me fugiu a palavra agora? Para frisar. Me esqueci a palavra. Mas. Ou seja, Deus falou que ele lembraria do concerto. Deus lembraria do concerto. Né? Que ele fez com o homem, com Noé ali. Mas só que Deus ele é eterno. Deus ele não se esquece, irmão. Entendeu? Deus ele não se esquece. Então, é mais fácil você se esquecer do que Deus se esquecer. Deus ele não se esquece. Amém, irmão. Vamos prosseguir. Tá, vai passar. Tá. Dispensação das nações. Os irmãos estão me ouvindo? Som, os irmãos estão me ouvindo? Amém. Dispensação das nações, capítulo 10 e 11. Página 48. Como os irmãos estão compreendendo a aula? Está sendo claro? Amém. Dispensação das nações, capítulo 10 e 11. Como introdução ao estudo nas nações, leia cuidadosamente a profecia de Noé, concernente aos seus 3 filhos, capítulo 9, versículo 24 a 27. O Dr. Pinnock escreve o seguinte a respeito do seu cumprimento. Estas profecias cumpriram-se maravilhosamente concernente à descendência de Cão. Os egípcios foram castigados com diversas pragas. A terra de Canaã foi entregue por Deus 800 anos mais tarde aos israelitas sob Josué e destruiu muitos e abrigou o resto a fugir. Alguns para a África, outros para vários países. As condições atuais do povo na África, nós as conhecemos. Esse Pinóquio aqui, ele é um teólogo. Ele faz esse comentário aqui. Vamos prosseguir para a gente chegar no denominador comum. Como respeito... Por isso, nós temos que ler, irmão, o capítulo 10 e 11 de Gênesis, para a gente compreender na íntegra a profecia de Noé. Com respeito a Jafé, a larga de Deus a Jafé cumpriu-se no extenso território possuído por ele e todas as ilhas e países do oeste. E quando os gregos, depois, os romanos subjugaram a Ásia e a África, eles então ocuparam as moradas de Sem e Canaã. Com respeito a Sem, ele está trazendo aqui, irmãos, para nós, a respeito de cada filho de Noé. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Isto é, ele e a sua igreja moraria nas tendas de Sem. Dele surgiria o Messias, e a adoração do verdadeiro Deus seria preservada entre a sua descendência, sendo os judeus a posterioridade de Sem. Através da descendência de Sem que veio Jesus, veio os judeus, que veio Jesus Cristo. Olha só que privilégio, irmão, quando eu decido obedecer, quando eu decido estar no centro da vontade de Deus.
Aí eu faço a pergunta: Jesus não poderia, então, vir da linhagem de Caim? Poderia, vir da linhagem de Caim. E por que ele não veio, então, irmão? Porque, infelizmente, Caim, ele procurou a decisão dele, a escolha dele, foi caminho tortuosos, foi caminho de treva. Aí você pode dizer assim, mas ele não foi predestinado? Não, ele não foi predestinado para isso. As escolhas, as nossas escolhas, elas refletem no nosso presente e no nosso futuro. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. E dependendo das decisões, irmãos, elas podem trazer grandes prejuízos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material, prejuízos irreparáveis. O último parágrafo, observe-se as relações entre o capítulo 10 e 11. O capítulo 10 indica as moradas separadas das raças. O capítulo 10, olha só, indica moradas separadas das raças. E o capítulo 11 explica como se deu a separação. Depois do dilúvio, os descendentes de Noé, liderados por Nimrod, irmão, para quem não conhece Nimrod, ele se destacava na caça. Ele era caçador, ele era expert, bruto de força, e ele se destacava muito. Pensa no caçador de qualidade, era Nimrod. Capítulo 10, versículo 8 ao 10. Levantaram-se em rebelião contra Deus, e como manifestação disso, erigiram olha só, novamente, o homem se rebelando contra Deus. Se rebelaram contra Deus, e como manifestação disso, erigiram a Torre de Babel. Era o seu propósito organizar uma liga de nações contra Deus. Deus destruiu esse plano, confundindo a língua, espalhando por entre os diversos países. Não se sabe a finalidade exata da Torre de Babel em si, mas uma coisa sabemos que o plano dele foi um ato de rebelião contra Deus. Evidentemente, o propósito de Deus era que os descendentes de Noé se espalhassem e ocupassem os diferentes pontos da terra. Atos 17, 26 e Deuteronômio 32, 8. Mas disseram, façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ou seja, depois que aconteceu o dilúvio, o objetivo, o propósito de Deus era espalhar, povoar a terra. Mas só que o povo se rebelou contra o projeto de Deus. E a rebelação aqui, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles tentaram, construir uma torre. Alguns estudiosos dizem que era para até chegar no céu, mas só que aqui que uns vão dizer que foi aqui que criou, iniciou os idiomas, né? Os grandes estudiosos, eruditos da Bíblia Sagrada vão dizer que foi aqui que iniciou o espanhol, o inglês, o americano, o ucraniano, enfim, toda a língua que possa existir no nosso presente século iniciou aqui quando Deus confundiu as línguas daquele povo que estava naquela região com o propósito de erigir, de construir aquela torre. Um pedia tijolo, outro entendia madeira, mais ou menos assim. Até chegar no ponto, não, vamos parar porque ninguém entende mais nada. Então, irmãos, qual a lição que nós aprendemos com isso? Irmãos, não adianta nós se rebelar contra Deus. Não adianta nós fugir do plano de Deus para as nossas vidas. Eu me lembro lá na igreja, uma parte do testemunho que o Guto contou, dizendo que, não, Deus, se o Senhor me curar, eu vou fazer a tua vontade, o Senhor pode contar comigo, o Senhor vou estar aqui. Ou seja, Deus botou ele no estreito, foi funilando,
até chegar no ponto de ele cair em si, reconhecer, pô, não adianta mais eu fugir. Eu me rendo, eu estou aqui. Mas antes de chegar até nesse ponto, com certeza Deus vinha falando com ele, vinha levantando os vasos e falando com ele, e às vezes até naquele momento ele baixava a cabeça e assim, eu reconheço que eu preciso te obedecer. Mas, em outras palavras, entrava ali e saía ali. Naquele momento ele recebia aquela palavra, guardava no coração e depois esquecia, ou sempre aquele jeitinho, né? Não, depois a gente vê isso, né? Vamos protelar mais. Não, Senhor, deixa eu resolver isso, resolver aquilo, depois eu vou te ouvir. Mas Deus, ele trabalha com uma ótica diferente da humana, né? Deus foi funilando, até botar o homem no estreito, e o homem, não, Senhor, agora eu reconheço e vou me enquadrar. Irmãos, a Bíblia vai dizer, falando Bíblia, viu? Não é eu não. A Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu digo por Davi aqui, é melhor você obedecer do que apanhar, porque apanhar dói, apanhar traz consequências. Aí depois eu falo para você, você não está apanhando, estou te educando, estou corrigindo. Então, a nossa vida com Deus, como diz a minha finada avó, meu filho, aprende com o erro dos outros. Tu vai quebrar a tua cara para tu poder aprender. O Fulano já quebrou a cara. Ele estava porfiando nesse mesmo caminho. Não vai dar certo. Para com isso. Mas o ser humano, como é que ele é? Não, comigo vai ser diferente. E quebra a cara por falta de obedecer. Página 49, esboço simplificado dos capítulos 10 e 11. 1. A unidade da raça e língua. 2. O local do acontecimento, a terra de Sinai. 3. O propósito da torre de Babel. Babel significa, né, confusão das línguas. Ser um centro de rebelião contra Deus. 4. Juízo e Deus, a confusão de línguas. 5. O resultado do julgamento, a dispersão. Não adiantou. Deus fez a dispersão do povo da mesma forma. 6. Abraão. Já estamos abordando entre o capítulo 12 ao 25, avançando do livro do Pentateuco, mais precisamente Gênesis. Lê, Guto, para nós aí, você está com a garganta boa já. Abraão, né? Isso. O escritor do Pentateuco, inspirado por Deus, relata as lembranças que se servam os grandes antepassados de Isaac, Abraão, Isaac, Jacó e José. Todos eles se destacam como homens que ouvem a voz de Deus e ela o obedecem. Todos os seus momentos estão assinalados pela intervenção divina. Entendemos que o grande propósito de Deus, ao escolher essas pessoas, é formar um povo que realize a sua vontade na terra. Ou seja, um meio de cumprir o plano da salvação. Talvez por isso o escritor passa ligeiramente por sobre todos os outros acontecimentos, até chegar a Abraão. E aí se tem Abraão, o pai dos crentes, o pai dos que creem, desempenha um papel importante na história da redenção. É interessante observar os primeiros 11 capítulos de Gênesis. Abrange mais ou menos 2000 anos. A dispensação patriarcal inicia-se neste período. Continua? Explana para nós aí, meu irmão, o que você entendeu aí. É Deus, né, ele para se cumprir a sua profecia, né? A André voltou aí. Ele escolheu alguns, né? Ele até fala que teve alguns outros momentos, mas ele escolheu alguns ali que ele
seriam fiel à palavra para que se cumprisse a promessa dele, né? De multiplicar e chegar até onde é o nascimento de Jesus e até o dia de hoje, né? Isso. Ou seja, os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus é infalível. Os planos de Deus, eles não falham. Até chegar a Jesus Cristo, Salvador do mundo. Continua aí, por favor. Alexander McLaren, um dos teólogos mais notáveis deve ser Estados Unidos, na sua obra Exposition of a Exposição Sagrada e Escritura. Irmão, por favor, eu não entendi essa última parte. Como é que é? Vamos traduzir para ti. A exposição da Sagrada Escritura. Tá? Melhor. Diz, o chamado de Abraão é o conhecimento mais importante do Antigo Testamento. Abraão servia a Deus, ao contrário de seu pai e sua parentela. Aos que serviam